Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso pensamento missionário. Hoje eu quero trazer um tema bem interessante, que é até difícil de lidar, que é o seguinte: por que trazer de volta irmãos que se afastaram da comunhão? Por que trazer de volta aqueles que não querem mais estar junto na igreja? Eu acho que a primeira lição disso aí é entender que essa é a vontade de Deus, para que todos possam estar juntos. Mas eu quero, antes de falar qualquer coisa, ler um texto que Tiago nos ensina lá no capítulo 5, versículo 20, a respeito desse assunto, que diz assim: lembre disso, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Eu não quero aqui estar dizendo que todas as pessoas que se afastam da comunhão, que eu quero deixar bem claro, a comunhão é estar junto, frequentar uma igreja, sejam pecadores, pessoas maldosas, pessoas ruins. Não. Mas eu entendo que essas pessoas, quando não estão na comunhão, elas fazem falta. E é por isso que eu acho importante a gente se esforçar a trazer de volta à comunhão esses irmãos. Primeiro, é um mandamento aqui, né? Quem fizer um desses voltar, não estou dizendo que são todos pecadores, mas quando volta à comunhão, a obra do Senhor é fortalecida. Então, um dos primeiros motivos é entender que essas pessoas fazem falta. Não só para a salvação dela, é para a transformação do mundo. Quanto mais irmãos unidos em comunhão, o mundo vai ser transformado. Outro ponto que eu fico pensando sobre a importância de nós resgatarmos vidas, principalmente daqueles que já tiveram comunhão conosco numa igreja, é que restaura a comunhão com a igreja, restaura a comunhão com os irmãos, restaura também o seu ministério, ou seja, aquele dom que a pessoa tem para servir a Deus. Porque o complicado de uma pessoa se afastar da igreja é de que forma ela contribui com o reino de Deus. É isso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque quando a pessoa está na comunhão, ela ajuda outros irmãos, ela ajuda outros a entender a fé, ela traz de volta aqueles que estão afastados do Senhor, ela ajuda a salvar aqueles que nunca conheceram a Cristo. Mas quando ela está afastada, ela pode até ter uma comunhão com Deus, ter uma vida de oração, trabalhar com a sua família, mas ela não tem como levar as pessoas de volta a ter uma vida com Jesus. Porque vida com Jesus é vida na comunhão, é vida num grupo, é vida em família. Não estou falando que a pessoa tem que voltar para a mesma igreja ou para o mesmo local, mas tem que estar em uma comunhão, num grupo de pessoas que servem a Deus. Porque ser cristão é se abrir para uma comunidade, é viver juntos. Irmãos, ajude as pessoas a voltarem à comunhão, porque dessa forma elas vão estar cumprindo o propósito de Deus para as suas vidas. É por isso que nós insistimos e queremos ajudar as pessoas, os nossos irmãos, a voltarem a ter uma vida com Deus. Lembrando que uma igreja é um lugar de gente imperfeita, de gente com problema, de gente, nem todos são convertidos, nem todos entenderam a mensagem. Mas é um lugar que Deus tem usado para ter transformado vidas. Se você um dia se afastou, é porque um dia você teve Cristo na sua vida por causa de alguma comunidade ou de alguém que já frequentou uma comunidade. Ou seja, a igreja é a invenção do Senhor. E precisamos restaurar de novo a igreja do Senhor Jesus e ajudar esses irmãos a voltarem a ter a comunhão com Cristo. Então, meu irmão, coloque isso como um princípio na tua vida. Primeiro, orando, pedindo a Deus sabedoria e ajudando nossos irmãos que um dia estiveram juntos a voltar a congregar. Não precisa ser na mesma igreja, não precisa do mesmo lugar, mas entender que é na congregação, é num grupo de pessoas que a obra de Deus é feita com eficácia, é feita com poder. É na oração, é no grupo, é ali junto com outras pessoas. E o perdão é algo que a gente tem que estar sempre pronto a oferecer. Se as pessoas te magoaram, te deixaram triste, de repente você que está vendo isso não quer mais saber de igreja, perdoe e volte a servir a Deus. Pense nisso, voltar para a igreja, não pense só em voltar por causa de você. Volte para servir, para ajudar outros irmãos. Volte para ajudar outras pessoas a viver a vida cristã autêntica. A vida cristã que transforma a vida cristã que salva. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, tá bom? Pense nisso. Seja um agente do Senhor. Ajude outros a voltarem à comunhão com Deus. E se você está afastado, procure um lugar para servir a Deus com alegria. Não existe lugar perfeito, meu irmão. Isso aí eu já vou falando de antemão.
Não existe lugar que não vai ter decepção. Mas isso tudo nos ajuda a amadurecer e viver melhor. Pessoas são pessoas. Nesse mundo a gente vai ter aflição e pessoas são... Ainda nós temos a nossa natureza humana cheia de altos e baixos. Nossas emoções, elas pregam muitas peças na gente. Mas não é isso que não vai impedir que o reino de Deus avance para que vidas sejam transformadas. Ajude outras pessoas a viver com o Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e me ajude, né, a resgatar cada dia mais vidas. Tá bom? Fique na paz e que Deus te abençoe.